7. No verso de número 1. Mateus capítulo 7, verso de número 1. Mesmo sentados, mas com muita atenção, façamos a leitura da palavra do Senhor. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua santa palavra e pedimos que Tu venhas nos ensinar, alimentar o nosso coração com a Tua palavra. Ilumina a nossa mente e aplica no nosso coração a Tua palavra. Suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de expor esse trecho. Esse trecho ele faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, um importante sermão pregado por Jesus, está registrado em Mateus capítulo 5, 6 e 7. O ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer uma exposição dos capítulos 5 e 6. E eu gostaria de prosseguir expondo o capítulo de número 7 do Sermão do Monte. O capítulo 5, ele enfatiza a vinda do reino de Deus. No capítulo 6, a ênfase do sermão é a paternidade de Deus. No capítulo de número 7, a ênfase é o julgamento de Deus. Então ele começa então falando sobre essa temática, a temática do julgamento de Deus. Um comentarista bíblico, ele vai nos afirmar que neste parágrafo, Jesus nos alerta contra 3 perigos: o perigo de julgar os outros, o perigo de não saber discernir e o perigo de não termos persistência. Então nós precisamos estar alertas contra esses 3 perigos: o perigo de julgar os outros, o perigo de não saber discernir e o perigo de não termos persistência. Então vejamos o primeiro perigo, que está nos versos de 1 a 5, o perigo de julgar os outros. Jesus começa dizendo assim: não julgueis. Não julgueis. O que Jesus quer nos ensinar quando afirma isso? Não julgueis. Antes de observarmos o que Ele quer nos ensinar, é preciso observarmos o que Ele não está ensinando. Primeiro, não significa que o crente não tem opinião.
não significa que, como crente, eu não possa discernir entre o certo e o errado, entre o santo e o pecaminoso. Jesus não está ensinando isso. Ou seja, o crente ele precisa saber discernir as coisas. Eu preciso saber o que é certo, eu preciso saber o que é errado, eu preciso saber o que é pecaminoso, eu preciso saber o que é santo. Então, obviamente, Jesus não está nos ensinando a sermos coniventes com o pecado. Às vezes tem pessoas que cometem erros, estão em pecado, e eles usam essa frase para se livrarem de qualquer juízo. Quando ele diz assim, não julgueis. Às vezes o indivíduo cometeu alguns sérios pecados e usa essa frase como se essa frase estivesse ensinando o princípio da conivência com o pecado. Não é isso. O próprio Jesus, ele vai fazer discernimentos. No próprio capítulo, você pode observar que Jesus faz um juízo aqui quando ele diz, não deis aos cães, no verso 6, Mateus 7,6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. O próprio Jesus está discernindo, o próprio Jesus está fazendo uma avaliação, de que existem os cães, existem os porcos. Então, o que então Jesus nos ensina com essa frase, não julgueis? Jesus aqui estabelece um princípio. E qual é o princípio? Eu não devo adotar um espírito crítico. É isso que Jesus está combatendo. Eu não devo adotar um espírito condenatório. Eu não devo adotar um espírito de superioridade, uma atitude de recriminação, ou o julgar pelo julgar. Ele chama isso de hipocrisia. Uma coisa é discernir, outra é criticar por criticar. E muitas vezes essa crítica pela crítica se expressa numa postura de fofoca. Às vezes o fofoqueiro, ele pode falar algo verdadeiro, mas ele fala com a má intenção. Ele não fala em amor, ele não fala com desejo de consertar, de restaurar. Ele fala apenas no sentido de se autopromover. Então é contra isso que Jesus está falando. Ou seja, não desenvolva um espírito de crítica pela crítica, um espírito meramente condenatório. O exemplo clássico deste princípio está em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 1. Irmãos, Paulo escrevendo, ele diz assim, Gálatas 6, 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, eu vou corrigir, mas eu corrijo com espírito de brandura. E mesmo aquele que corrige com espírito de brandura, ele tem que vigiar a si mesmo, porque nós também somos pecadores, nós também somos falhos, e nós não estamos acima de nenhum de nós, ninguém está acima um do outro. É isso que Jesus está querendo afirmar. No verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Volte então para Mateus, por favor, no capítulo de número 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ou seja, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
comentarista bíblico, ele afirmando essa expressão, explicando, ele diz: a medida que usamos para medir será a mesma que Deus usará para nos medir. A medida que usamos para medir será a mesma que Deus usará para nos medir. Isso está em harmonia com aquilo que já foi dito no capítulo 5, no versículo de número 7. Lembra? Quando Jesus disse em Mateus 5, 7: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E no 6, no verso 14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade. 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E nos versos 4 e 5, nós temos então um exemplo. Veja, 7, 4. Ou como dirás, verso 3: porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então Jesus está aqui combatendo essa postura de um espírito de censura, o pecado de censura. O indivíduo que é sensível ao pecado dos outros, mas está insensível ao pecado de seu próprio coração. Essa é a ideia. Não há indivíduos tão sensíveis à crítica como aqueles que vivem criticando os outros. E a grande ilustração desse princípio é aquela situação que Davi vivenciou quando Davi pecou. Os irmãos lembram? Davi peca, e aí ele tenta encobrir toda aquela situação, e Natã, o profeta Natã, chega para ele e conta uma história de um homem rico que recebe uma pessoa visitando a sua casa. E o rico tinha um vizinho pobre que só tinha uma cordeirinha, e o homem rico vai lá e tira a cordeirinha do pobre e serve na sua mesa. Davi escuta isso, fica irado e fala o pior sobre aquele homem. Isso é um absurdo. Como é que o indivíduo faz uma coisa dessas? E Natã diz: você é este homem. Ou seja, ele conseguiu ver o pecado do outro, mas não conseguia perceber o seu próprio pecado. Então é exatamente sobre isso que Jesus está falando aqui. A incapacidade muitas vezes de nós nos autoanalisarmos e percebermos as traves que estão em nós. Eu vejo o argueiro no olho do meu irmão, porém eu não reparo na trave que está no meu próprio olho. A trave do orgulho, a trave do mundanismo, da autoconfiança. Interessante que o irmão precisa de ajuda, porque ele diz assim: então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. O olho é um dos órgãos mais sensíveis. Qualquer coisa, por menorzinha que seja, se penetrar os nossos olhos, ela incomoda muito. Então, para você tirar algo do olho de alguém, você precisa ter muita sensibilidade, muito jeito. Então ele está dizendo que eu só poderei ser um oculista espiritual e abençoar o outro se eu me auto-analisar, né? Se eu perceber as traves do meu próprio coração. Então, esse é o primeiro perigo que Jesus está combatendo aqui, da necessidade de nos
analisarmos e percebermos em nós mesmos aquilo que precisa ser retirado, para que possamos ser bênção para o próximo. Ou seja, para que eu possa abençoar o outro, para que ele possa ver com clareza, e eu possa ser útil na vida do outro, eu preciso tirar as traves do meu próprio coração. Mas em segundo lugar, se de um lado Jesus combate o perigo do julgar pelo julgar, se de um lado Jesus combate esse espírito crítico, a crítica pela crítica, que muitas vezes invade o nosso coração, por outro lado, ele também combate o perigo de não saber discernir. Ou seja, se de um lado eu preciso não julgar por julgar, por outro lado eu preciso saber discernir. É o que ele vai dizer no verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacere. Jesus então aqui alerta seus discípulos contra o perigo da falta de bom senso. Ele apresenta aqui um quadro de animais selvagens e famintos, e alguém tentando apaziguar estes animais com pérolas. Ou seja, alguns animais ferozes, e famintos, e aí o indivíduo vai e joga pérolas para tentar acalmar aqueles animais. Só que as pérolas, obviamente, não servem para satisfazer a fome daqueles animais. E eles vão pegar aquelas pérolas, vão pisotear, mas não só pisotear as pérolas, eles virão em direção a mim mesmo, para me dilacerar. É esse quadro que Jesus está aqui pintando. Alguém tentando apaziguar com pérolas, mas isso torna os animais mais furiosos. Qual é o sentido desta ilustração? Jesus nos convida ao bom senso, especialmente em relação à evangelização. O que é a pérola? A pérola preciosa é o Evangelho. Nós não devemos lançar as pérolas do Evangelho a pessoas perversas, a pessoas indiferentes, a pessoas insatisfeitas. O Evangelho é um tesouro inestimável. Nem todos vão aceitar a revelação. Claro que nós não podemos ser desagradáveis, nós não podemos ser rancorosos e impacientes, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter discernimento. Houve situações em que Jesus rejeitou aquela situação, ou aquelas pessoas. Em outros momentos Jesus foi paciente. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 13, Lucas 13, versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e ao terceiro dia terminarei. Importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Qual é o objetivo maior dessa expressão que Jesus utiliza em Mateus 7? A necessidade de termos discernimento. A necessidade de termos discernimento. Precisamos discernir. Precisamos compreender, de fato, a maneira que devemos nos portar em relação às situações da evangelização. Em terceiro lugar, Jesus então fala-nos a respeito do perigo de não termos persistência. E é o que nós vemos no verso de número 7. Observa aí na sua Bíblia, Mateus,
capítulo 7, versículo de número 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Não é interessante, irmãos, observarmos que Jesus está falando de coisas bem difíceis, no sentido de sermos equilibrados na capacidade de julgar. Jesus está falando da necessidade que temos de sabermos discernir o momento de falar e o momento de ficarmos calados. Jesus está falando da necessidade de agirmos com sabedoria. E é interessante que logo depois de falar dessas coisas tão difíceis, mas tão necessárias, ele vai falar da oração. Porque na verdade nós não somos suficientes para estas coisas. E nós precisamos pedir. Logo depois de falar dessas questões tão delicadas, tão desafiadoras para nós, a sabedoria no julgar, a sabedoria no falar. E aí ele começa então a nos mostrar da necessidade de oração. Ou seja, precisamos pedir. Pedir o quê? Sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria para não desenvolver um espírito crítico. Dá-me sabedoria para saber analisar as coisas. Dá-me sabedoria para discernir o momento de falar e o momento de ficar calado. Que eu não haja como quem lança pérolas aos porcos. Dá-me sabedoria. E pedi e dar-se-vos-á. Junto à promessa, junto à ordem, existe uma promessa. Pedi e dar-se-vos-á. É dado aos que pedem. Tem coisas, irmãos, que nós só desfrutaremos se pedirmos. Se nós não pedirmos, Ele não vai... Desculpa. Ele não nos dará. Porque o próprio Jesus associou o desfrute da bênção à petição. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Buscar. O que precisamos buscar? A presença do Senhor. O que precisamos bater? Precisamos bater na porta do Senhor. Continue pedindo. Persevere na oração. Precisamos pedir as virtudes do reino de Deus. As virtudes que estão no início do sermão. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, me ajudem a lembrar quais são as virtudes. Bem-aventurados os mansos de coração, porque deles é a terra. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. Então é isso que ele está nos ordenando a pedirmos as virtudes, pedirmos sabedoria. Ele continua no verso 8 dizendo: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Abrir-se-lhe-á. A necessidade de pedirmos, reconhecendo a nossa carência, de que precisamos de sabedoria, de que precisamos de discernimento. E então ele nos dá uma espécie de ilustração. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou seja, um filho pede pão, você lhe dá uma pedra. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Observemos, amados irmãos, que aqui o próprio Jesus nos incentiva a perseverarmos na oração. Ele está dizendo: peça, busque. Veja que aqui há uma espécie de intensificação da busca. Há um aprofundamento. Eu começo pedindo, depois buscando, depois batendo. A ideia de que eu preciso perseverar é um imperativo presente. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. E qual é o grande motivador? Qual é a grande motivação que temos para perseverar na oração? É exatamente o que Jesus está dizendo aqui nos versos finais desse parágrafo. É o caráter do nosso Deus. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles aos que lhe pedirem. É interessante porque ele diz: vós que sois maus, ou seja, nós somos maus, nós somos pecadores, mas mesmo sendo pecadores, nós desejamos abençoar os nossos filhos, dar boas coisas aos nossos filhos. Então ele conclui dizendo: quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Peça, porque nós servimos a um Pai fiel, a um Deus maravilhoso, que pode nos abençoar poderosamente. É interessante que o texto de Lucas, porque aqui no verso 11 de Mateus 7, ele diz assim: quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nós temos um Pai que é capaz de nos dar boas coisas. Que boas coisas são essas? Sabedoria, virtude, amor. Mas veja o texto paralelo a esse que se encontra em Lucas 11. Lucas 11. Versículo de número... Olhe como o texto de Lucas 11 afirma: por isso vos digo, verso 9, Lucas 11, 9, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, verso 13, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Interessante, porque em Mateus ele lhes dará boas coisas, e aqui em Lucas ele lhes dará o Espírito Santo. A maior dádiva é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E Ele já nos deu do seu Espírito Santo, porque em Cristo nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Mas o Deus que nos fez templo do seu Espírito Santo pode nos dar mais do Espírito, avivamento, capacitação, unção, poder que vem do alto, para vivermos uma vida que glorifica o nome do Senhor. Mas encerrando essa meditação, eu gostaria de destacar o verso 12, quando Jesus disse, no verso 12 de Mateus 7, 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, depois de pedir, depois de buscar, pedir a graça, pedir o Espírito, pedir o renovo do Senhor, Jesus termina esse parágrafo apresentando uma regra de ouro. Essa regra, ela aparece no judaísmo de forma negativa. O rabino Hillel ensinava:
o que é odioso para você, não faça com os seus semelhantes. Essa é toda a lei. Tudo mais é explicação. Por exemplo, se não gosta de ser roubado, não roube. Se não gosta de ser odiado, não odeie. Jesus apresenta a regra de maneira positiva, como se Jesus estivesse dizendo: você gosta de ser amado? Ame. Você gosta de ganhar presentes? Presenteie. Você gosta de ser valorizado? Valorize. Jesus não diz que devemos fazer aos outros o que gostaríamos de que eles nos fizessem para que... Jesus não diz que devemos fazer aos outros o que gostaríamos de que eles nos fizessem para que eles viessem também nos fazer. O motivo é que essa atitude resume a lei e os profetas. Ou seja, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a conformidade dos requisitos do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Que Deus nos ajude a não cairmos nos perigos, os perigos que Jesus nos alerta nesse texto tão precioso, que possamos viver uma vida para o seu louvor e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos por essa palavra. Aplica no nosso coração estas verdades, em nome de Jesus. Amém e amém.